A paz do Senhor, igreja. Amém. Que alegria estar com vocês aqui. Eu nunca recebi uma oração dessa para ministrar. A autoridade do público. Meu Deus. Eu já estava nervoso, fiquei mais. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E tenho certeza que vai ser uma manhã especial, cheia da presença de Deus. Essa manhã não vai ter fim, igreja. A gente vai sair daqui cheio de Deus hoje, amém? Que felicidade estar aqui. A pastora, a gente se conheceu lá em São José dos Campos, numa conferência. Foi muito especial essa conferência que teve lá. E tem pessoas às vezes que a gente conhece há tão pouco tempo, mas sabe, parece que a gente já tem uma afinidade tão grande. E desde que eu cheguei aqui, que eu estou vendo esses louvores, do meu corpo tremendo, eu falei, não sei se foi o café forte que eu tomei ali em cima, ou se é a unção de Deus, amém? Mas eu creio que é a unção que está nesse lugar aqui. É sempre assim, pastora? Aqui? Olha, eu estou tremendo, é a unção, né? O pessoal se entregando. Deus já confirmou a palavra que eu tenho para liberar sobre vocês no louvor, vendo vocês se entregarem dessa maneira. Então tenho certeza que vai ser uma manhã muito especial aqui. Glória a Deus por essa casa, pastora, obrigado. Eu tenho aprendido que a honra, ela atrai a presença de Deus. Jovens, a honra, ela atrai a presença de Deus. A honra, ela rasga os céus, ela atrai a presença para nós. Então que liderança honrada, que líderes abençoados, ver essa unção aqui. Meus olhos estão cheios de lágrimas. Eu não sei nem se eu vou conseguir pregar, pastor, em nome de Jesus, amém? Mas eu creio que Deus colocou algo no meu coração, que eu vou liberar para vocês. Nós temos uma obra missionária lá em Moçambique, na África. Então eu quero contar um pouco para vocês da nossa obra. Então se você queima pela obra missionária, se você queima pelo chamado missionário, tenho certeza que Deus, ele vai incendiar o seu coração hoje aqui com alguns testemunhos. Quero contar um pouco da minha vida e liberar um pouco sobre vocês aqui, amém? Estou aqui com a minha esposa, a pastora já apresentou. Lá em São José eu falo que ela é a japonesa mais elegante de São José dos Campos, né? Eu vou falar de novo, vocês fazem, tá? Ela é a japonesa mais elegante de São José dos Campos. Só que agora a gente está ampliando nosso ministério, então de São Paulo também, a mulher que me sustenta em oração. A gente tem feito essa obra, entregamos realmente a nossa vida para Jesus, e tudo que Deus tem feito na nossa vida nesses dias é algo. Antigamente a maturidade, ela te dá algo, né? Antigamente eu explicava tanto, as pessoas falam, nossa, tudo que está acontecendo, eu tinha tantas explicações. Hoje eu falo, é a graça de Deus, porque eu sou menos capacitado, menos talentoso para estar aqui, mas eu tenho certeza que Deus me escolheu para esse tempo, como Ele te escolheu para esse tempo também, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 21, João, Evangelho de João, capítulo 21, quero um versículo só, o versículo 7, tá? A versão que eu estou lendo aqui é a versão NVI, tá bom? Se por acaso a sua versão ela for outra, é a versão NVI aqui, então vamos lá. João, capítulo 21, nós vamos ler o verso 7 só, tá? A palavra do Senhor diz assim: o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mais uma vez, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Uau, feche seus olhos, repete comigo assim, fala: Senhor Jesus, que essa palavra seja uma semente de fogo no meu coração. Aplauda esse Deus maravilhoso mais uma vez. Eu creio que nessa manhã Deus, Ele quer entregar uma identidade para nós, Ele quer entregar uma personalidade para nós. Eu creio que se você entender o que vai ser liberado hoje sobre a sua vida aqui, eu creio que cada culto, cada encontro, cada vigília, cada secreto que você entrar com o Senhor Jesus, vai ter um novo nível de intensidade na sua vida, amém? Eu creio que Deus, Ele quer entregar uma identidade daqueles que se lançam. Repete comigo, aqueles que se lançam. Fala assim com bastante fé, fala: hoje eu vou me lançar. Pedro, ele tinha uma característica que eu amo, e Pedro, ele tinha uma característica que alguns têm, mas eu creio que a gente consegue ter um novo nível dessa característica.
Pedro, quando ele olhava para Jesus, quando ele via Jesus ou algo de Jesus, Pedro ele nem pensava muito, Pedro ele se lançava. Pedro ele tinha uma característica da intencionalidade. Pedro ele tinha uma característica da intenção, de quando ver alguma coisa relacionada com Deus ou relacionada com Jesus, simplesmente aquele homem ele ia de maneira intensa e intencional se lançando. Então creio que depois desse culto aqui, você vai começar a se lançar de um jeito que você nunca se lançou na presença do Senhor, amém? A Paty falou assim, se comporta porque aquela igreja o povo é elegante lá, então eu estou me comportando aqui. O bom foi que a pastora Lúcia, ela já me viu ministrando, então se ela me convidou para pregar para vocês, a responsabilidade é dela, amém? Pedro ele tinha essa característica, o pastor, de se lançar para Jesus de uma maneira intensa e verdadeira. E jovem, tem jovem aqui? Eu ministro muito para jovem, amém? Jovens, eu vou gritar isso, jovens! A gente vai começar a se lançar para Jesus de uma maneira que a gente nunca se lançou, amém? Você não vai se reconhecer depois desse culto aqui. Se prepara, pastora Lúcia, que você vai ter que falar para eles assim: calma, gente, tinha visitante na igreja hoje, era culto de ceia. Deus está levantando uma característica que vai fazer a gente ser um nível de paixão e de entrega, e não vai ser só em cultos, amém? Eu não sei se você está fazendo um novo curso, eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei se você está pensando em se lançar em algo novo na sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Deus olha nos teus olhos e diz assim: filho, eu já fiz há mais de 2000 anos atrás, uma fogueira ela foi acesa, e hoje você vai pular nessa fogueira. Ei, eu tenho plano para você, eu tenho novos cursos para você, eu tenho novos sonhos para você. Eu estou na beira do mar dizendo: ei, se lança na minha direção. Olha só, deixa eu falar um pouquinho de Pedro para vocês antes de entrar na palavra. Antes, lá em Mateus, Pedro está no barco junto com os discípulos. De repente ele olha e Jesus vem andando sobre as águas. Você conhece essa história, amém? A princípio eles acham que era um fantasma, né? De repente percebem que é o Senhor. E Pedro fala: Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas, manda-me andar sobre as águas com o Senhor. Jesus olha bem nos olhos dele e fala assim: come on here. É que eu li na King James, calma aí. Jesus fala: vem. Pedro ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. Aí você pode me virar e falar assim: tá, Isa, mas ele afundou. E eu posso te responder: mas ele viveu. Deus está levantando um tipo de gente, um tipo de jovem que não fica sentado no barco, que se lança em direção a Jesus. Mas e se eu afundar? Se você afundar, você vai ter experiências para contar, porque Deus está levantando um tipo de gente que prefere viver molhado do que sentado. A Paty falou: não faz o eu já fiz, né? É que é bom dar uns gritos, sabe? Eu tô com essa mania do grito, essa unção pega, hein? Unção entra. Eu vou contar 1, 2, 3, vocês dão um grito. 1, 2, 3. Lá em São José, onde eu chego, eu sou a arma, o pessoal já começa a gritar. Um capítulo antes, pastora Lúcia, João 20. Maria vai correndo até o sepulcro. Ela chega lá, ela percebe que o corpo de Jesus não está mais lá. Jesus já tinha ressuscitado. Ela volta correndo, conta ali para os discípulos. Fala que João e Pedro saem correndo em direção ao sepulcro. João era mais talentoso. A palavra vai dizer que João corria mais rápido. Ele tinha mais talento, mais dom para a corrida. Ele chega primeiro no sepulcro, mas ele não é o primeiro que entra. Quem entra é Pedro, que chega depois. Porque não adianta você ter talento se você não tiver coragem. E deixa eu te dizer uma coisa confortadora para você. Talvez você não seja o mais talentoso da sua casa, talvez você não seja o mais talentoso da igreja, talvez você não seja o mais talentoso no seu emprego, mas Deus vai derramar coragem hoje em você, para você se lançar em novos sonhos, se lançar em novos projetos, se lançar em direção a Jesus. Ei, Deus levanta nessa manhã aqueles que se lançam. Não me agita. Atos 2. É gostoso pregar sobre Atos 2, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar.
quando de repente ouve-se do céu um som veemente e impetuoso, que encheu toda a casa que eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como as de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e a palavra vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Uau! Uau! Quem levantou para pregar? Porque não adianta poder se você não tiver ousadia. Às vezes a gente entra, Sara, para o culto, e a gente fica assim: manda fogo, manda poder, manda dom. Para quê, igreja? Para você ser um aproveitador. Eu vou falar sim ou não? Fala ou não falo? Fala ou não falo? Fala. Você não pode ser um aproveitador da presença de Deus. O dom é maravilhoso, a unção é maravilhoso, mas é para você sair dessa porta aqui e ganhar vidas para Jesus. É para você sair dessa porta aqui e começar a transbordar aquilo. Deus vai te encher hoje aqui, mas lá fora você vai se lançar em novos sonhos. Gostei desse aleluia aí. Eles estão lá. Essa característica, irmão, de se lançar na presença, de ser corajoso, de ser ousado, de não esperar as coisas acontecerem. As pessoas falam: Isa, quando Deus vai fazer na minha vida? Eu falo: irmão, Ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás Ele se entregou numa cruz, Ele verteu um sangue, Ele liberou o Espírito dEle. Em Atos 2 o Espírito Santo foi derramado, uma fogueira foi acesa, e a responsabilidade de pular na fogueira essa manhã é nossa. Posso liberar uma palavra profética? Pula na fogueira. Varão, você é pentecostal esse aí. Jovens! O que é isso aí? Vocês não acordaram nem a... Jovens! Pula na fogueira! Eles estão lá no barco, irmão. Estão todos no barco. De repente eles tinham voltado a fazer algo que Jesus já tinha tirado deles. Jesus já tinha tirado a pesca deles. Eles tinham voltado a fazer algo que Jesus já tinha arrancado deles. Só que a palavra vai dizer que eles passaram a noite toda e não pegaram nada. De repente eles olham para a orla, é Jesus passando na orla. Jesus olha e pergunta para eles: vocês estão com fome? Lógico, eles passaram a noite toda e não pegaram nada. Jesus fala assim: ei, joga a rede então do lado direito do barco. E a palavra vai dizer que no momento que eles jogam a rede do lado direito, eles não conseguem recuperar a rede, tamanha era a quantidade de peixes. Logo João percebe que era o mestre, porque João tinha experiência. Lá em Lucas 5 já tinha acontecido esse milagre, e uma experiência com Jesus, ela é inesquecível. Eu sei que tem milagre, experiência de Jesus na sua vida, e quando acontece de novo, você fala: eu sei quem que é o Senhor Jesus, porque Ele já fez na minha casa, Ele já fez na minha vida, Ele já fez na minha família. E Ele fala: Pedro, é o mestre que está lá, eu conheço esse milagre, eu conheço essa experiência, eu já tive essa experiência com Ele. E aí eu amo a atitude de Pedro, igreja, que ele não vai ficar perguntando: será que é? Será que não é, João? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ei, tira a dúvida do seu coração hoje. Ele fala: você está me falando que é Jesus? Então ele se lança no oceano, ele começa a ir nadar com intensidade, e ele chega na praia e encontra com o amor da vida dele. Ei, tem jovem apaixonado por Jesus aqui, tem uma igreja apaixonada por Jesus aqui hoje. Ei, você vai se lançar em direção a Ele. Eita Deus, vou levar isso aí para São José, para todo culto que eu for. Eu contratei ele, na verdade. Eu tenho essa unção esquisita aqui mesmo, já comecei com ela, tá? Esse surf aqui, é que eu aprendi a surfar com o surfista da Galileia. Eu quero contar meu testemunho rapidamente, pastora Lúcia. Quando a senhora me perguntou lá em cima, senti muito no meu espírito. Eu sou o primeiro convertido da minha casa. Minha casa está se convertendo agora. Eu fui encontrado por Jesus numa cama de hospital. Eu era atleta e eu fui competir. Eu rompi o ligamento cruzado, fui fazer uma cirurgia, e nessa cirurgia eu peguei uma infecção hospitalar. Aplauda Jesus que eu estou cansado, calma aí. Fala que era atleta, Sara, e fica cansado pregando, já viu isso? E nessa cirurgia de ligamento cruzado,
eu peguei uma bactéria, peguei uma infecção hospitalar. Eu já estava mais de um mês em casa, minha perna ela começou a inchar. Daqui a pouco febre, eu sem saber o que estava acontecendo, eu voltei para o médico, ele falou assim, você vai daqui para o centro cirúrgico, você está com uma infecção. Eu lembro que eu estava com a uniforme de trabalhar, ele falou assim, não, você vai ser internado com o seu uniforme. Eu fiquei internado no hospital uniformizado. Só deu tempo de eu ligar para minha mãe e falar, mãe, eu estou com uma infecção hospitalar, eu estou saindo do consultório para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia. Eu lembro que, olha que loucura, minha mãe ligou para minha avó, minha família é de Santos, aqui eu sou de Santos. A minha mãe ligou para minha avó, a minha avó com a notícia teve um AVC lá em Santos. Então eu fiquei internado num lugar, lá em São José, e a minha avó internada em outro em Santos. Olha que deserto que a minha casa estava passando. E aí foi uma grande loucura, porque foram mais de 5 cirurgias para tentar recuperar essa infecção. Eu estava contaminado com a segunda bactéria mais virulenta das variedades que ela tinha, eu estava com a segunda. Então a perna, ela começou, dar aquela atrofiada, e para não ter aquela infecção generalizada que eles falam, eu fui para a última cirurgia para amputação. Eu tive que assinar aquele termo de amputação. Eu lembro que eu voltei da cirurgia, do centro cirúrgico, eu estava com aquela anestesia hack que te neutraliza, né? Te anestesia da cintura para baixo, e eu fiquei na cama pensando, como será que agora é viver sem uma perna? Como será que vai ser minha vida de atleta agora? E eu lembro que de repente eu vi um dreno, eu olhei por cima do cobertor assim, eu vi um pé, aí eu vi o outro, eu falei, eles estão aí ainda. Eles resolveram dar mais uma chance. Quando eles abriram lá a perna, eles falaram assim, vamos tentar dar mais uma chance. E nesse contexto, uma pastora foi me visitar lá na cama de hospital. Ela orou pela minha vida, ela liberou uma palavra sobre mim, ela falou para mim assim, isso lá em 2012, foi quando eu me converti. Ela falou, tem um ministério de fogo sobre você, e esse fogo ele vai se espalhar pelas nações. Uau, você tem um ministério de avivamento, você está recebendo uma cura milagrosa agora, você aceita Jesus? Eu falei, aceito. Ela falou assim, agora você é crente. Eu falei, o que crente faz? Eu não gostava muito dessas coisas de crente, de igreja. Ela falou assim, só quero uma coisa, que você vai visitar a minha igreja quando você sair aqui do hospital. E eu lembro que foram mais alguns dias de UTI, aí teve mais 21 dias de tratamento domiciliar, uma loucura, resumindo para vocês um pouco. E eu estava em casa com a Paty, eu falei, Paty, a gente é crente agora, Paty. Crente faz coisa de crente. E tem uma coisa que eu sei que crente faz, crente vai na igreja. Aquela pastora pediu uma coisa só, para a gente ir na igreja dela, contar o meu testemunho. Vamos lá na igreja dela? A igreja dela era só uma garagenzinha, era na casa dela. Igreja Missionária Pentecostal, Tanque de Betesda. Uau, fogo puro. Era tanto fogo que na garagem, quando o manto caía, eu não sei se eu vou te escandalizar agora, mas eu acho que não, os vasos rodavam tanto que eles tinham que fechar o portão, senão eles saiam lá na rua rodando. Aí você imagina para um menino que não conhecia nada de Jesus, nada de cristão, não sabia nada de Bíblia, entrar num movimento pentecostal tutano, irmão, daquele fire mesmo. Deus vai despertar aquele primeiro amor quando você era inconsequente para Jesus hoje aqui, amém? Que a gente fica muito intelectualizado depois. No começo a gente se lança, depois a gente entende Deus, aí começa a travar um pouco. Um rodava de um lado, pastor, outro rodava de outro, era uma loucura de Deus aquele lugar. Eu falei assim, bom, a igreja é pequenininha, eu vou ficar aqui, meus amigos do mundão não sabem que eu estou aqui mesmo, eu fico por aqui, mas aquilo estava me alimentando, amém? Estava me dando experiência com Deus. Foi um pastor Isaías, só a igreja, meu pai foi profeta, porque ninguém é evangélico na minha casa para me colocar o nome de Isaías. Lá tinha 2, eu e o pastor Isaías, 3, né, e o da Bíblia. Ele subiu e falou assim, estamos indo fazer uma campanha no monte, e essa campanha ela vai marcar a vida de uma pessoa. Eu no final do culto fui lá e falei, pastor Isaías, o que é esse negócio de monte? Filho, a gente vai para o meio do mato, vocês estão acostumados com o ambiente de monte? Amém? A gente vai para o meio do mato, a gente vai buscar Deus por 7 dias no meio do mato, jejuando, e Deus vai marcar a vida das pessoas. Eu falei, eu posso ir? Ele falou, pode, você deve ir. Aí você imagina eu chegando, primeiro mês de igreja, sem conhecer o mover pentecostal. Se na igreja era daquele jeito, imagina no monte. Os vasos rodavam de um lado, rodavam do outro, todo mundo orava em línguas. Eles falavam assim, bola de fogo do céu, bola de fogo do céu. Só quem tem olho ungido vai ver. Todo mundo era tocado, filha, todo mundo recebia, presta atenção nesse testemunho, jovens, todo mundo recebia algo de Deus. Tinha uma amiga minha, agora eu vou escandalizar a igreja mesmo, ela caía no mato assim, reto, e ela saía rolando,
Eu falava, meu Deus, onde que ela foi? De repente eu escutava o barulhinho do mato assim, ó, tchif, 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 ela passava para o outro lado. Aí eu ficava olhando os crentes que estavam, filho, deixa ela, o Espírito Santo pegou ela. Eu falei, tá bom. Eu não sabia se eu queria ou se eu tinha medo do Espírito Santo. Todo mundo era tocado, só eu que não era tocado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira eu estava indo embora do monte e falei assim, esse negócio de mover, de ser tocado por Deus, e eles eram tão plenos, sabe, igreja, eles saíam tão cheios de Deus, tão felizes com Deus, e eu olhava para umas senhoras que eu falava, pai, eu tenho muito mais bens materiais do que ela, eu tenho muito mais coisa do que ela, só que ela é muito mais feliz do que eu, ela é muito mais plena do que eu, porque ela era muito mais cheia de Deus do que eu. E eu lembro que eu saí estava saindo do monte, e eu falei assim, eu não vou voltar, esse negócio de avivamento, de poder de Deus é para todo mundo, mas não é para mim. Eu cheguei perto de uma profeta, o nome dela Patrícia também, hoje uma missionária lá em Portugal, e ela falou assim, irmão Isaías, eu tinha algo de Deus para você, mas eu falei com o Senhor aqui, que só se Ele me trouxesse perto, só se te trouxesse perto de mim, para eu te entregar o mistério. Eu falei, ok, estou aqui. Eu resolvi chegar perto dela. Como que você é? Eu falei assim, como assim como eu sou? Me fala uma coisa, como é a sua personalidade? Eu falei, minha personalidade? Eu falei, eu sou uma pessoa intensa. Ah, você é uma pessoa intensa? Você acabou de chegar do mundão, né? Eu falei, acabei de chegar do mundão, sou novo convertido. Ela falou assim, lá no mundo, como que você era? Eu falei, lá eu era intenso. Se era para ir num show, eu queria ser o primeiro que eu chegar, eu queria ser o último a ir embora. Se era para ficar, eu queria ficar lá na boca do palco gritando, eu queria, sabe, pular. E se era para beber, eu queria ser o que mais bebia. Se era para fazer alguma coisa, eu queria ser sempre o que mais fazia. Ela falou assim, ah é, você é assim? Eu falei, sou. Ela falou, porque agora que você está do lado certo, do lado de Jesus, você está de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu. Pum, virou uma chave na minha mente. Eu falei, eu vou dar mais uma chance, eu vou voltar amanhã. Eles falavam assim, crente que é crente, sobe marchando. Fui o primeiro a chegar no monte e subi assim sozinho, ó. Cheguei lá na arvorezinha que eles ficavam, era uma arvorezinha. Só tinha eu, não tinha mais ninguém. Aí eu me dei conta que eu não sabia orar, igreja. Eu não sabia fazer essas orações bonitas. Eu era muito novinho ainda, muito cru ainda no evangelho. Eu não tinha muito uma experiência com oração. E quando eu estava com eles, eles oravam, eles gritavam. Aí eu cheguei lá na arvorezinha, eu falei assim, o que eu faço agora? Só que aí algo começou a queimar dentro de mim, sabe? Hoje eu sei que é o Espírito Santo falou, filho, o que você quer? Era uma voz me perguntando, eu estou arrepiado aqui. Era uma voz me perguntando, o que você quer, filho? Eu comecei a falar, pai, eu quero ser tocado como eles são tocados, eu quero ter experiências como eles têm experiências, eu quero sair cheio como eles saem cheio daqui. E essa voz me falava, então pede. Aí a única coisa que eu falava, igreja, era, pai, eu quero Deus, me toca Deus, eu quero Deus, eu só falava assim, eu quero. Ah, igreja, eu me incendiei lá. John Wesley tinha uma frase, eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. O grande avivamento metodista, o grande avivalista John Wesley falava assim, o que você faz? Ele fala, eu pego o meu sermão e eu coloco fogo no meu sermão, eu me incendeio, sabe? Essa manhã você tem uma oportunidade aqui, de pular numa fogueira, de se lançar de uma maneira que você nunca se lançou na presença do Senhor. Eu tenho certeza que você vai sair transformado essa manhã daqui, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Chegou um irmãozinho lá, ele orava em línguas, eles chegaram, eu estava só assim, eu quero. Estou dando trabalho para a menina da câmera ali. Eles chegaram, é aquele menino ali, aquele iceberg que estava todos os dias aqui sem receber nada de Deus, e eu chorava e só falava, eu quero. De repente chegou um rapaz orando em línguas, ele orava bonito, eu falei, ele mesmo, pulei no pescoço dele, agarrei ele. Ele me abraçou pela cintura aqui, jovem, e começou a orar em línguas, sabe, no meu ouvido. Ele orava em línguas, e não me soltava. Eu acho que se eu não tivesse feito nada, estava até hoje com ele lá no monte, lá abraçado. E ele gritava assim para mim, abre a sua boca que Deus vai te encher. Vocês conhecem essa? Abre a sua boca, essa aqui é para os crentes mais experientes. Abre a sua boca que Deus vai te encher. Primeiro ele falava, fala glória, glória, glória. Eu ficava glória, 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 glória.
Depois ele falou: abre a sua boca, Deus vai te encher. Pastora Lúcia nunca mais vai me chamar. Nada acontecia comigo. De repente eu falei: eu acho que eu fui gritar assim: me solta! E de repente eu fui gritar o xalabaravandalabarava xelebegue. Quando eu percebi, irmão, eu estava que nem aquela menina. Cheguei verde em casa, cheguei verde em casa. O matinho do monte me deixou verde. Cheguei em casa, a Paty falou: os crentes te bateram. Falei: não, Paty, eu tive a experiência mais extraordinária da minha vida com o Senhor Jesus. Deixa eu te dizer, aplauda Jesus. Quando você se lança, quando você não espera as coisas acontecerem, e hoje é uma palavra talvez para a igreja. Eu sou um evangelista, mas talvez eu esteja falando de evangelismo hoje, talvez eu esteja falando de adoração, talvez eu esteja falando de entrega, talvez eu esteja falando daquilo que nós estamos fazendo da porta para dentro, dentro das quatro paredes, o que nós fazemos a cada manhã aqui. E hoje talvez a mensagem para você é: vá a um nível maior daquilo que você vai, faça algo a mais daquilo que você tem feito. Isso, eu nunca consegui levantar as minhas mãos no culto para adorar. Ei, levanta as tuas mãos hoje para adorar o Senhor Jesus. Eu nunca fechei os meus olhos, feche os seus olhos. Isso, eu tenho uma vontade às vezes de me lançar no chão hoje em amor. Ei, se lança no chão hoje. Se você já é mais extrovertido, irmão, vira uma cambalhota hoje aqui no culto. Esses homens, quando a gente se lança, nós temos experiências com o Senhor Jesus. Esses homens, eles tinham experiência. Por isso que quando joga a rede do lado, João fala: eu sei quem é, porque eu já experimentei. Sabe, a nossa fé, ela tem que estar embasada na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai estar quando está sol, quando está chuva, quando está frio ou quando está calor, se temos experiências ou se não temos experiências. A palavra de Deus, ela sempre está lá. E a nossa fé, ela precisa estar embasada na palavra, na Bíblia, não em experiências. Mas sabe o que tem acontecido, que eu tenho percebido? Que a gente está vivendo uma vida sem experiência com Deus, e tudo bem, a gente se acostumou. Aquele Deus, ele parece que é tão frio, porque ele só fala na Bíblia, mas ele não nos toca. E sabe o que a gente precisa fazer? É entrar para cultos como esse hoje aqui, jovens, igreja, e falar assim: Pai, enquanto o céu não for rasgado, enquanto a presença não for derramada, eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de gritar, eu não vou parar de pular. Eu provoco a tua presença hoje, eu provoco o teu mover hoje, eu provoco o teu poder hoje. Eu quero mais de ti. Uma igreja intensa se prepara para o nível de intensidade. Pessoas vão te procurar para falar assim: qual é a sua igreja? É a igreja daquela pessoa que é intensa e apaixonada por Jesus. Jovens, o ministério de jovens vai começar a crescer. Vai pegar um problema aqui os novos líderes agora aqui, porque deixa eu te dizer, juventude, tem mais para a gente viver na presença do Senhor. O incêndio, a responsabilidade do incêndio da igreja está na mão de vocês, amém? Os jovens têm que incendiar a igreja. E às vezes eu olho o jovem e falo: a minha igreja não está incendiada, porque você tem que ser um incêndio lá dentro. Deus está levantando um tipo de jovem que quando começar os louvores, eles vão falar assim: Pai, eu quero tanto, Senhor, que eu vou me lançar na tua presença, eu vou fazer algo que eu nunca fiz, Pai. E a igreja vai começar a ser inundada com uma unção, a igreja vai começar a ser inundada com um poder, a igreja vai começar a ser inundada com um fogo, que vidas vão começar a ser atraídas para cá, fila de enfermos para ser curado, sinais, prodígios e maravilhas acontecendo. Eu creio nesse tempo, Ministério Aliança, uma igreja intensa, apaixonada por Jesus, que se lança aos pés dele, que se lança na face dele, que ama Jesus mais do que tudo. Fala aqui. Quando ele joga a rede, ele percebe que é Jesus e aponta para Pedro. Fala que Pedro veste a capa, porque ele havia tirado. De maneira natural, os pescadores daquela época, eles tiravam a parte de cima das roupas, para não molhar. Todo o trabalho com água
Eles tiravam para você não ficar encharcado. Então, de maneira natural, ele estava sem a roupa, justamente para não molhar por conta da água, amém. Mas a Bíblia também é de revelação e profética. Imagina aquele homem, um pescador profissional, que Jesus já tinha tirado aquilo dele, aquela prática dele. Aquele homem voltou a fazer algo que ele já tinha tirado, que ele não fazia mais, que ele já tinha sido curado. E eu olho para a minha vida às vezes e falo: Pai, quantas coisas o Senhor já tirou de mim e eu volto a fazer sem saber o porquê. E naquele momento, quando você volta a fazer algo que Jesus já tirou de você, quando você volta com velhas práticas que o Senhor já tirou de você, às vezes quando você começa a olhar, você se vê numa situação, num problema que você fala: Pai, eu não quero mais isso para a minha vida. Então nesse momento que Pedro está sem a capa, na verdade Pedro está sem o orgulho dele, Pedro está sem a vaidade dele, Pedro está totalmente despido para falar assim: Pai, eu estou disponível agora para fazer a tua vontade. Sabe, às vezes existem momentos na nossa vida que a gente volta a fazer coisas que Deus já tirou, e se talvez esse é o seu lugar hoje aqui, você voltou a fazer algo que Jesus já tinha tirado de você, hoje é o dia para você se despir do seu orgulho, se despir da sua vaidade, falar assim: Pai, eu não aceito mais as velhas práticas, eu desejo me lançar pelo Senhor. E fala que ele vai colocar a capa nele. Eu falei: Pai, por que ele colocou para se lançar? O Espírito Santo falou para mim: Filho, ele se preparou para o encontro. Repete comigo: se preparou para o encontro. Quando a gente vem para cultos, quando a gente vem para encontros, jovens, desculpa ficar falando muito jovens, tá? É a prática de ministrar muito para jovens. Jovens de 0 a 100 anos, pronto. 0 a 100 anos. Quando ele coloca a capa, quando você vem para o encontro, você não pode vir de qualquer jeito. Você não pode vir para mais um culto na sua vida. Você não pode vir para mais um rito na sua vida. Quando você vem para o encontro com Deus, juventude, jovens, eu também sou meio tiozinho já, gente. O pessoal fala: menino tão novo. Precisa falar alto. Você precisa vestir expectativa. Você precisa vestir fome, você precisa vestir desejo, você precisa vir para o culto como se fosse o último culto da sua vida. Você precisa se preparar para o encontro com Ele, você precisa se preparar para se entregar para Deus, você precisa gerar uma expectativa de que Jesus ele pode voltar no meio desse culto e arrebatar a igreja. Eu venho para um grande avivamento, jovens, eu venho assim, ainda bem que a Paty está aqui hoje. Porque quando eu vou pregar sem ela, eu falo: Paty, estou indo, mas vai que Jesus volta lá, eu vou ficar, porque a gente ora por avivamento. Você quer um avivamento, sim ou não? Você quer um avivamento? E se Deus avivar, a gente vai ficar 3 anos aqui como a Rua Azusa, só os enfermos sendo trazidos, cultos ininterruptos, e a gente vai ficar por aqui. Estamos dispostos? Porque a gente ora por um avivamento, mas sabe por que talvez não aconteça? Porque talvez a gente não esteja disposto a pagar o preço por ele. O avivamento não vai querer muito de você, o avivamento vai querer tudo de você. Ele vai querer sua vida, ele vai querer seu dinheiro, ele vai querer seu sono, ele vai querer sua família, ele vai querer tudo de você. Ei, igreja, eu estou disposto a pagar esse preço aqui, e se eu tiver que pagar esse preço por esses jovens aqui, eu vou pagar. Eu tenho colocado meu joelho e falando assim: Pai, que não seja em mim, mas que seja neles, Pai, que eles saiam avivados. Ei, geração, nós vamos conquistar as nações pregando Jesus, nós vamos falar do amor de Cristo, nós vamos nos lançar. A gente não pode vir para mais um culto na nossa vida. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Tem gente que está virando crente CLT do reino. Tem uma maquininha de cartão, você vem com seu cartão de crentez. Você chega no culto e... vou falar, agora vocês liberaram. Eu amo vocês, amém? Clique! Aí você já sabe que vai ter 4 louvores, você já sabe que vai ter um momento do dízimo, você já sabe que a pastora vai liberar uma palavra bênção. E eu não sou contra a liturgia, igreja, eu amo a liturgia da igreja, mas você precisa entender quem é você na liturgia. E de repente você terminou o culto, deu a bênção apostólica, você bate seu cartãozinho de novo lá, clique! E aí você entra e sai da igreja, e nada de novo acontece com você. A sua vida não é transformada. Você não consegue falar de Jesus nem para o menino que vende paçoca no semáforo. Eu estou esquisito, igreja, eu sou esquisito, vocês já perceberam, né?
Para menininho para vender, sabe aquelas paçoquinhas? Eu já abro o vidro, você quer paçoca? Eu falo, não, mas você já aceitou Jesus? Eu ando na rua, eu vejo a senhora de muleta, já começa a me dar um negócio para orar por ela. Eu estou vivendo esse nível, irmão. Eu vou para churrasco? Agora já era, né? Eu nem sei se isso é certo, Sara. Nem sei, porque eu estou meio antissocial, entendeu? Eu não sei mais falar sobre coisas aleatórias. Para mim, churrasco tem que virar avivamento. Se me chama para, é isso aí. Se me chama para orar no aniversário da minha sobrinha, Isa, pode orar no aniversário da sua sobrinha? Eu falei, vai dar ruim. Esse negócio de orar pelo almoço, pai, abençoa. Irmão, a sua oração tem que aquecer o ambiente, entendeu? A sua oração tem que dobrar o ambiente. Você não tem que entrar aqui para bater um cartão. Você tem que entrar aqui para se lançar aos pés dele. Você precisa entrar aqui para provocar o céu. Você precisa entrar aqui para fazer alguma coisa diferente, para incendiar a igreja. Eu estou assim, pastora. Isa, você viu lá o Corinthians? Que Corinthians, irmão? Eu quero Jesus. Nada contra o Corinthians, amém? Nem São Paulo, fique em paz. Eu vou falar. Agora estou solto. Esse relógio aqui já era. Me falaram do relógio, só que eu tenho TDAH. Eu fico pregando e olhando o relógio, entendeu? Daqui a pouco eu esqueço até da palavra. Vocês viram que eu tenho esboço, né? Meu esboço é meio flow. Onde eu estava mesmo? Estou brincando. Eu vi o abençoado. Nada contra o time. Porque assim, às vezes as pessoas se lançam para todas as coisas do mundo, porque Deus nos forjou intensos para Ele. O que vai nos levar até o final da caminhada, igreja, é a consistência e a constância, amém? O que vai fazer você terminar guardando a fé, combatendo o bom combate e finalizando a carreira, não é como você começa, é como você termina, ok? O mais importante é consistência e constância, mas está faltando um pouco de intensidade às vezes, porque Deus te fez intenso. Aí tem uns abençoados que entram na igreja e não faz nada. Aí Deus me mostrou algo que me provocou. Ele postou no Instagram ainda, no Store, acho que só para me provocar, pastora Lúcia. Ele com o celular assim no Store, fui até a varanda da casa dele, era um jogo de futebol que estava tendo, um campeonato aí, né? Vai Corinthians! Ok. No final de semana tinha culto de avivamento na igreja. Olhei o abençoado lá, ele no canto da igreja. Aquela oração assim. Eu não entendo esses negócios de uau, que unção. Deus está me tocando. Nossa, que fogo. Uau. Eu não entendo, irmão. Tudo bem, pastor, eu não entendo. Deus me toca, meu abdômen já contrai, minha nuca já esquenta, já... Hã? Tem esse anjo cotovelador aqui também, que é um anjo, eu acho que ele dá uma cotovelada assim, ó. Tem esse anjo aqui? Esse dia eu encontrei uma menina, falei, ela assim, Isa, eu era crente, mas eu estou desviada, eu era do movimento pentecostal. Falei, é? Falei, mas você já foi tocada por Deus? Ela, já. Falei, já mesmo, esse anjo aí é só no movimento pentecostal que cotovela a coluna das pessoas. Cheguei para ele e falei, pastora, falei, irmão, o que está acontecendo? As varoas rodando, os varão no mistério do aviãozinho, a igreja pegando fogo, e ele lá, o que está acontecendo? Isa, é que eu sou tímido. Você é tímido para as coisas de Deus, porque para o seu time você não está sendo. Você é tímido para as coisas que estão acontecendo com Deus, gritando para as coisas do mundo, mas para Deus, ei, deixa eu te falar uma coisa, aqui é o lugar de você se entregar para Deus com tudo que você tem, aqui é o lugar para você ser intenso com tudo que você tem. Deus vai te, sabe que eu orei hoje de manhã, eu falei, pai, pega eles esquisito hoje lá, Jesus, a unção, acaba com a reputação deles hoje lá, Jesus, os cílios postiços vai sair, a maquiagem vai escorrer, Deus vai acabar com a sua vida hoje. Estou incendiado. Eu fui comprar pão no supermercado esses dias, pão gostoso, porque Deus me pega, eu tenho umas coisas, entendeu? Um tremelique, uma mãozinha, eu gosto. Desculpa, pastora, eu gosto do fogo, eu fui forjado no fogo, então eu não me contento com fumaça, entendeu? Eu amo a palavra, eu amo o discipulado, não estou falando sobre isso, eu amo 5 ministérios. O que você prefere, Isa? Eu prefiro o culto esquisito. Cheguei para comprar pão, o Espírito Santo, no meio da padaria, contrai, vocês têm esse anjo, né, varão? Estou entendendo. O menino que vendia pão, só de toquinha e máscara, os 2 olhinhos de jabuticaba me olhando assim, o Espírito Santo,
tem algo para ele. Eu falei, tá bom, Espírito Santo, manda que eu entrego, né? Põe aqui que eu revelo. Não vinha nada, irmão. Aí eu fui passar o cartão travou. O cartão não passava, era tipo o Espírito Santo assim, ou você entrega, abre a sua boca, se lança, ou eu não vou deixar você comer o pão. Olhei bem nos olhos dele assim, ó. Falei, varão, com voz de profeta eu fiz ainda. Varão, eu tenho algo da parte de Deus para você, mas eu não sei o que é. Ele, eu estou entendendo tudo. Eu falei, mas eu não estou falando nada, irmão, mas eu estou entendendo. Começou a orar em línguas. Fiquei incendiado, peguei o pão, saí do supermercado chorando. Eu choro muito, eu já estava chorando ali. Chorando, cheguei em casa com o pãozinho, chorando, orando em línguas. A Pati, uma japonesa tão elegante, não sei o que ela está fazendo comigo. O que foi? Entreguei uns mistérios ali na padaria para o menino. Ela falou, o que você entregou? Eu falei, eu não sei, mas ele entendeu tudo. Deus vai te pegar na padaria, Deus vai te pegar na drogaria, Deus vai te pegar no seu trabalho, Deus vai te pegar na sua escola, Deus vai te pegar no seu curso. Ei, você vai estar andando e você não vai ser só mais uma ovelha, você vai ser uma flecha nas mãos de Deus, você vai ser um missionário em tempo integral, aonde você chegar ali vai se transformar numa igreja, o fogo de Deus vai ser derramado, pessoas vão se render, mas para isso você precisa se lançar. A unção pega. Quando Pedro se lança, a palavra que é usada ali é balo. Repete comigo, balo. B-A-L-L-O. É a mesma palavra de equibalo. A palavra balo, quando é usada na Bíblia de maneira de se lançar, ela tem uma tradução que é se lançar ou se jogar, sem saber o resultado e sem direito de volta. Ela tem uma conotação de violência, é a mesma palavra usada para o desembaiar de uma espada e para o lançar de uma flecha. Quando uma flecha é lançada, a palavra que é usada é balo. Quando Pedro ele pula daquele barco e vai em direção ao mar, vendo Jesus ali, Pedro ele não vai pensando mais no passado dele. Pedro ele não vai mais assim, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Na verdade talvez ele nem soubesse o resultado. Mas quando ele se lança, ele vai com intensidade, ele vai de uma maneira violenta em direção a Jesus, ele não tinha mais para onde voltar. É esse tipo de lançamento que a gente precisa ter, de entrar em cultos. Eu estou falando, hoje é uma palavra para a igreja, para a gente se jogar, fazer algo, e talvez hoje eu esteja sendo bem específico em relação a expressões de adoração, o quanto a gente tem se entregado. Ser espiritual é muito além de você ficar pulando e gritando na igreja, amém? Ser espiritual é o quanto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é ser espiritual. Não importa o quanto você roda ou pula ou grita, importa o quanto você perdoa e respeita mais as pessoas lá fora. O avivamento que a gente precisa é um avivamento de caráter, amém? Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é uma palavra para nós, é uma palavra de como nós estamos nos entregando. Porque às vezes a gente entra, a gente está esperando as coisas acontecerem, e Deus talvez está querendo quebrar. Eu tenho uma frase que eu falo para os jovens, eu falo assim, a bênção é maior que o constrangimento. Às vezes você precisa, sabe, passar um certo constrangimento em se entregar, em pular, em fazer algo para Jesus, mas isso talvez leve você a ter uma experiência poderosa, sem pensar, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Qual será o resultado que isso vai gerar? Será que vai dar certo ou não der? E se não der, o que eu vou fazer? Pedro, quando ele se lança para Jesus, ele vai sem esses questionamentos, ele pula em direção a Jesus, de uma maneira que nunca mais teria volta na vida dele. É isso que nós vamos fazer essa manhã, nós vamos nos lançar para o Senhor Jesus, e talvez você possa levar isso para o seu trabalho, você possa levar isso para a sua casa, você possa levar isso para a sua família. Eu queria chamar a banda aqui em cima, amém? Pode ser mais um louvor aqui, os levitas? Queria pedir para apagar as luzes, pode ser? Para a gente orar. Se coloca em pé, igreja. É muita coisa para um culto só, né? Queria contar um pouco para vocês sobre nossa obra missionária lá em Moçambique. Nós temos uma obra há mais de 6 anos. Eu estou indo agora dia 4 de fevereiro para Moçambique, para mais uma viagem missionária. Nós montamos uma missão, eu e minha esposa. Nós já temos a missão aberta, ONG aberta aqui.
Nós temos feito a obra missionária lá em Moçambique. Hoje nós chegamos em lugares que as crianças, e assim, existem muitas obras missionárias na África, né? Mas a maioria delas estão em lugares de capitais, cidades maiores. Nós estamos a mais de 1.700 quilômetros da capital. Então a gente fica bem no interior de Moçambique mesmo. Nós chegamos em lugares que as crianças, elas ficavam sem comer 7 dias. A gente chegou lá, elas estavam há 7 dias sem comer. Lugares que é dominado pelo curandeirismo e pela feitiçaria. Só para vocês terem noção do que é o curandeirismo, o que é a feitiçaria na África. Nós tivemos um caso de uma criança de 9 anos de idade. Ela foi ser iniciada na feitiçaria. Para ser iniciada na feitiçaria, o rito era comer corpos humanos. Ela já tinha comido 246 corpos humanos para ser iniciada na feitiçaria. Loucura, parece mentira, né? Mas no interior da África acontecem muitas coisas que a nossa mente aqui às vezes a gente não está acostumado. E eu lembro que o que mais me chamou a atenção, que nós nós implementamos igreja, começamos a alimentar. Hoje nós estamos com mais de 190 crianças matriculadas e recebendo alimentação diária hoje lá, em nome de Jesus, amém? Se vocês puderem me seguir depois, Isaías.Barzan, eu posto bastante coisa, tem o perfil da missão lá, vocês podem seguir, nos ajudar em oração. Dia 4 de fevereiro nós estamos indo para lá. E o que mais me chamou a atenção foi quando você está chegando nessa aldeia, sabendo que essas crianças estão sem comer. Você acha que aquela criança vai correr atrás de você, vai começar a querer te puxar, vai querer te comer. A gente tem uma mente meio, miserável. E as crianças estão sorrindo para você, simplesmente pelo fato de você estar indo levar o evangelho para eles. Eles colocam uma mesinha no meio da aldeia, com uma comida que chama shima. É a mistura de pó de milho com água, que a única coisa que eles têm é espiga moída com água. Então eles fazem como se fosse um angu, e colocam essa shima para você comer. E você senta e as crianças ficam todas ao seu redor, assim, sabe? Eu falo, Deus, elas estão há 7 dias sem comer. Como que eu vou conseguir me alimentar aqui sabendo que elas estão desse jeito? E você pega o seu prato e você fala, pai, eu não vou comer hoje, mas eu alimento 2, 3 crianças com aquilo que eu vou comer. E elas falam assim, pastor, nós estamos acostumados. Come o Senhor, nós queremos ver o Senhor comendo. E você precisa se alimentar ali no meio da aldeia africana, sabendo que tem crianças ali que estão 7 dias sem comer, às vezes 3, 4. A gente aluga algumas cadeiras, colocamos algumas cadeiras e começamos a convidar as pessoas da aldeia. Vamos falar de Jesus, vamos pregar. Isso que a gente faz, a gente compra um terreno, coloca a cadeira, começa a alimentar o povo vai para lá, a gente estipula uma igreja e a gente começa a ministrar o evangelho. E você está pregando 47 graus, 40 à noite às vezes, sem microfone, sendo traduzido para um dialeto local daquela região. E de repente você olha, pregando o evangelho mais simples e mais puro que vocês possam imaginar. Deus enviou o Filho dele, o nome dele é Jesus. Ele se entregou numa cruz pela minha vida, pela vida de vocês. E se nós estamos aqui, se você está aqui, é porque o Filho de Deus, ele existe, ele vive. Ao 3º dia ele ressuscitou. E vocês precisam confessar esse Deus para que vocês tenham vida eterna. E aquelas pessoas começam a aceitar Jesus. E de repente você olha para o lado, uma fila de feiticeiros está chegando para o culto. Eles fazem uma roda lá no final da igreja e começam a lançar palavras demoníacas para você, palavras demoníacas. Você está 40 graus, sem microfone, sendo traduzido, e Satanás começa a liberar palavras demoníacas. As pessoas naturalmente começam a manifestar demônios, porque muitas delas, antes de ir para o culto, passam no feiticeiro, tem alianças com o feiticeiro, elas começam a manifestar demônios, eles vão pegando, eles falam, missionário, não largue a palavra, porque o que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eles pegam aquelas pessoas e vão colocando aquelas pessoas ali, não onde era para ser o altar, porque nessa época ainda não tinha, eu estou falando de 5 anos atrás isso, tá? Colocar aquelas pessoas ali endemoniadas, e você está ministrando com calor, palavra contrária contra você, você sem microfone, demônio no seu pé te pegando, aí você entende que não está na força do seu braço, mas está na força do seu Deus, amém? A voz dele é muito mais alta. A voz dos demônios são 10 feiticeiros, você é um só. Eu abaixo a minha cabeça, eu faço a oração. Eu faço a oração mais sincera da minha vida. Eu falo, Deus, eu sou completamente limitado para fazer qualquer coisa aqui, eu preciso do Senhor, me ajuda. Você sente algo descendo na igreja, sabe? Um poder descendo na igreja, a atmosfera dobrando, sabe? A atmosfera começando a ficar mais concreta, a presença de Deus chegando, o barulho dos demônios começa a ficar baixinho, o barulho dos feiticeiros começa a ficar baixinho, e as pessoas começam a ser tocadas por Deus de maneira natural. No final,
o feiticeiro ele vem falar com você junto com o tradutor, e o tradutor vira para você e fala assim: missionário, ele quer saber o que foi isso que ele sentiu. O feiticeiro fala, pergunta o que foi que ele sentiu. Fala nos 32 dialetos, igreja. Missionário, ele falou que sentiu uma paz que ele nunca sentiu na vida dele. Falou, avisa no seu dialeto para ele que Jesus tocou nele. Avisa, o feiticeiro se converte. Na penúltima viagem eu levei um missionário comigo, que vai comigo de novo, missionário Bruno. Falei, Bruno, você nunca viu tanto demônio na sua vida, irmão. Você vai fazer um curso de demonologia, todas as castas, tipos e estilos aqui. Sabe o que aconteceu? Não teve manifestação demoníaca mais, porque aonde o evangelho chega, Satanás ele sai. Onde, sabe, aqueles que se lançam, eles chegam. As forças do mal, eles não chegam. Hoje nós estamos fazendo essa obra missionária lá na aldeia. E para finalizar, para a gente orar e louvar o Senhor, na última viagem que eu fui, eles amaram tanto a presença de Deus, eles amaram tanto ser tocados por Deus, que eu chego lá e eles falaram assim: missionário, hoje você prega às 18 horas, vai para a igreja às 18 horas, porque a gente levanta líderes em cada igreja nossa, vai para a igreja às 18. Ô Sara, sabe qual que é o endereço da nossa igreja? Não tem rua, né? É aldeia. O endereço da nossa igreja é Terceiro Coqueiro, do lado do carro destruído. Chega às 18 lá, missionário, para começar o culto. Eu falei, ok, 18 horas estou chegando no culto. De repente eles começam a avisar as pessoas: culto às 14, culto às 14, culto às 14. Eu falei, vocês erraram. Vocês estão falando para eu chegar às 18, mas vocês estão avisando para o povo todo chegar às 14. Não, missionário, eles vão chegar às 14 na igreja. Mas o que eles vão fazer às 14 na igreja? Ah, eles vão adorar, eles vão pular, eles vão interceder, eles vão ficar buscando Deus. 14, 15, 16, 17, 18 horas eu vou chegar na nossa igreja lá. Eles já estão há mais de 5 horas pulando e cantando para Jesus. Quando você vai chegando, sabe aquele barulho de estádio de futebol? Você vai escutando, é eles dançando na igreja. Corre um menino antes de você. Hoje eles não me pegam mais de surpresa. Corre um antes de você, porque eles querem te honrar, amém? E eles pedem, ele chega antes, vai lá e fala para a igreja assim, ó, fica quieto. Aí a igreja abaixa o volume. Quando você pisa na igreja, eles correm para o altar, eles te pegam, eles te puxam, as mamas africanas com as crianças no colo pulando, e eles prayam, oram. De repente o menino vai lá, sobe, pega o microfone, porque agora a gente tem microfone lá agora. A gente já tem até concorrência, tem outras igrejas evangélicas lá também. O menino ele pega o microfone e fala: igreja, nós já estamos desde as 14 aqui, o nosso missionário já chegou, mas antes disso nós vamos orar. Uau! Eles começam a orar um para um lado, um para o outro, e eles levantam, e eles não oram de baixinho não, pastor, eles se lançam, e eles prayam, oram na parede, oram para um lado, olham para o outro, sobe, desce, pula. De repente vai outro menino, pega o microfone e fala: já oramos, mas agora nós vamos orar em línguas, 40 minutos em línguas. Quando você pega o microfone, a sensação é que eles estão arrancando a palavra de você. Milagres, igreja, todos os cultos. Milagres sobrenaturais, todos os cultos. Eu conto em algumas igrejas, tá? Um dia eu vou contar para vocês aqui, sim ou não? Conto rapidinho. Nós temos 2 testemunhos de criança que foi ressuscitada lá na nossa igreja já. Porque não tem saneamento básico. É que às vezes depende do lugar para contar, mas eu estou em confiança aqui, amém? Acontece coisas lá, e deram falta da criança. A mãe achou a criança 8 horas da noite, dentro da fossa, boiando na fossa. A mãe pegou a criança no colo, olhou no relógio, 8 horas, era uma terça-feira. A nossa igreja só tem teto, não tem parede, é só teto, né? Só cobre em cima. No meio da palavra, a mãe entra com a criança no colo, gritando, no meio da palavra. Imagina eu pregando aqui, entra a criança. Não era eu que estava pregando, tá? Era o apóstolo Jojo lá, um menino que a gente levantou como líder. Coloca a criança no altar e fala: se esse Deus que vocês estão pregando, ele é verdadeiro, essa criança volta no meio do culto. Ele pega a criança no colo, levanta a igreja, estende as mãos para a igreja começa a orar, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, a criança volta no meio do culto. Sabe o que é o mais impressionante? A cereja do bolo, essa criança nasceu na aldeia, e ela nasceu virada no ventre da mãe, ela nasceu de ponta cabeça. Quando a parteira puxou essa criancinha, quebrou a perninha dela. Essa criança era uma criança que ficava lá na aldeia, ela tinha a perninha tortinha. De repente vocês imaginem, quando a criança começou a chorar no meio do culto,
A igreja estava em festa, pulando, gritando. De repente uma mama africana lá do fundo da igreja: olha o pé, o pezinho, em direita. Eu voltei da primeira viagem e falei: Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu cristianismo? O Espírito é o mesmo, por que eles estão vivendo isso? Porque eu vivo isso aqui. E o Espírito falou assim: filho, você precisa se lançar e quebrantar o seu coração em todos os lugares. De igreja, Deus não abre porta de emprego, não dá carro, não dá nada para eles. Eles estão lá só pela presença de Deus, para ser tocados por Deus. E enquanto eles não são tocados por Deus, o culto não acaba. É cultos de 10 horas, 12 horas que nós temos lá. Eu sei que passou um pouquinho do horário aqui, desculpa, mas nós vamos louvar agora o Senhor. E se eu puder deixar algo para você nessa manhã: não desperdice um momento na presença do Senhor. Não desperdice um culto na presença do Senhor. Não desperdice um quarto secreto quando você vai orar na palavra de Deus. Sempre que você estiver lá, gere uma expectativa e se lance com a expectativa de que Ele vai voltar e te tocar e te dar a experiência mais maravilhosa da sua vida, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus? Vamos adorar Ele com tudo que nós temos? Vamos nos lançar na presença dEle?